Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Estão felizes, sim ou não? Maravilha, podem sentar, fiquem à vontade. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Oliveira e estou aqui todas as segundas ao meio-dia. Não poderia ser diferente também hoje. Hoje é o Natal, um dia muito especial, só que dia de estar buscando ao Senhor, dia de estar envolvido na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feliz Natal para cada um de vocês, Feliz Natal para você que nos acompanha também de casa pelo canal IGD ou pelo Facebook. Que Deus venha abençoar a família em nome de Jesus. Depois nós estaremos fazendo uma oração forte para abençoar não só a sua vida financeira, a sua vida profissional, o seu trabalho, mas também a sua família, né, os seus projetos, seus sonhos, planos, e que o Senhor venha estar sempre acima de tudo na sua vida. Amém? Desejem um Feliz Natal para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela que bom que você veio, Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus. Então, vamos começar com a nossa mensagem no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Isaías é o profeta messiânico, aquele que veio para falar sobre a vinda de Jesus. E um dia muito especial, bom para estar falando sobre a vinda de Jesus. Isaías capítulo 9, no versículo 6. Só que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Temos bastante matéria, bastante conteúdo. Se você tiver caneta, anote. Pastor, eu gosto de anotar no celular. Não tem problema, só deixa no modo avião para não atrapalhar nem você e nem ninguém. Preste bastante atenção nessa mensagem que vai edificar a sua vida, assim como me abençoou também. Isaías capítulo 9, no versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isso me chamou a atenção nessa madrugada fazendo a leitura, o começo desse versículo, dizendo: um menino nasceu e um filho se nos deu. Então alguém nos deu esse filho. Na tradução mais atualizada desse versículo diz: Deus enviou um menino. Ou seja, nisso eu entendo que Deus, Ele olhou para nós e sentiu o desejo, sentiu a vontade de investir em nossas vidas. Ele sentiu o desejo de estar colocando sobre cada um de nós um abençoador. E como Ele fez isso? Enviando Jesus, enviando o Filho dele. Agora eu imagino, será que Deus, na sua tamanha bondade, na sua tamanha grandeza, Ele mediu esforços para fazer o melhor por nós? Ele não mediu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, no versículo 16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ou seja, Ele deu tudo que tinha para cada um de nós. Ele investiu em nós. Eu estava até colocando o tema dessa mensagem sobre plantar em escassez para colher na abundância. Você vai entender. Você acha que Deus, ali no céu, no trono dele, vendo a humanidade precisando, vendo nós precisando, Ele falou: bom, eu tenho Jesus, está aqui comigo, eu vou mandar Ele, mas eu vou ficar sem ninguém. Bom, então não vou mandar. Só tinha um Jesus ali com Deus. Ele só tinha o Jesus que estava, o Filho dele. Ele não poupou o Filho dele para morrer em nosso lugar. É como se fosse a semente que Ele investiu na sua vida. É como se Deus tivesse essa semente chamada Jesus, e Ele viu lá o Joãozinho, viu a Maria, viu o Roberto, viu a Cláudia e falou: eu vou investir nele. E Ele mandou, Ele não mediu esforços. E Jesus, Ele veio. Em João 10:10, o próprio Jesus diz: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Então veja o propósito dessa plantação de Deus sobre a sua vida, para que você tivesse uma vida abundante. Ah, sim, mas essa vida abundante é uma vida lá no céu. Amém. Agora, essa semente que foi plantada, Jesus, Deus, Ele perdeu? Não perdeu. Essa semente deu muitos frutos. Eu sou fruto dessa semente. Você é fruto dessa semente. Você que nos acompanha de casa ou pela internet, vocês são frutos dessa semente que Deus um dia investiu. Ele olhou você e falou: eu preciso investir nessa pessoa. Eu preciso investir como?
mandando meu filho Jesus. Jesus morreu, só que Jesus voltou para o céu. E quantas pessoas foram salvas, estão sendo salvas e serão salvas através desse investimento de Deus na sua vida? Poxa, pastor, mas hoje é Natal, eu queria ouvir uma mensagem natalina, ficasse falando somente de Jesus. Nós vamos abrir bastante a mensagem, você vai entender que tudo que eu estou falando aqui, eu estou trazendo Jesus como exemplo, Jesus como a referência, porém nós podemos aplicar na nossa vida profissional, nós podemos aplicar na nossa vida familiar, nós podemos aplicar nos nossos relacionamentos e assim sermos bem-sucedidos. Não se esqueça que Deus investiu em você, só que Ele não mediu esforços. Quando você quiser algo em abundância na sua vida, não meça esforços para doar aquilo que você tem. Deus, Ele deu Jesus. Poxa, mas quantos Jesus tinha ali? Tinha um, e Ele fez. Só que depois Ele colheu muito mais. Quando você plantar aquilo que você possa dizer, poxa, eu tenho pouco na minha vida, eu estou plantando, mas eu tenho uma escassez. Você vai colher daquilo em abundância na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar que José, ele tinha um chamado na vida dele, onde ele ia governando, onde ele passava, ele assumia a situação, ele tinha o controle da situação e Deus era com ele. Porém, ele na casa de Jacó, na casa do pai dele, ele administrava, ele governava. Foi para a casa de Potifar, continua a mesma coisa. Foi para a prisão, foi com o faraó, ele administrou, soube agir na escassez e foi levado para a abundância. Se talvez você estiver vivendo uma escassez na sua vida e não sabe como lidar, saiba que depois dessa escassez, se você aplicar o que nós iremos aprender aqui hoje, você vai passar a viver momentos de abundância em 2018. Você vai passar a viver a abundância de Deus sobre a sua vida neste ano que está prestes a começar. Na semana que vem, esse culto, nós estaremos já no primeiro dia de 2018. Nós temos uma semana, talvez você tenha coisas que deixou para trás, não conquistou, mas ainda dá tempo de você alcançar. Na semana que vem a mensagem já está preparada, será muito forte também. Mas vamos dar sequência na nossa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6. Novo Testamento, você precisar de ajuda, pode pedir aos obreiros, estarão aí para te ajudar. Não estão uniformizados hoje é um dia especial, estão bem à vontade, nem tão à vontade assim, né? Mas se você precisar de ajuda, levante sua mão e estarão indo até você. Gálatas capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então aqui é algo que, bom, está na Bíblia. Só que quando você passa a viver, você começa a descobrir que isso é real em todos os sentidos. Aquilo que você planta, você colhe. Deus plantou, sim ou não? Na mensagem que nós estamos dando, Ele plantou. Colheu, sim ou não? Muito mais. Porque se eu dou uma semente, eu não vou colher uma semente. Eu não vou colher um fruto daquela semente, mas eu vou colher muitos frutos daquela semente. Foi o que aconteceu. Nós somos frutos da semente que Deus investiu. Você precisa aprender, né, não é a nossa mensagem, mas valorizar a pessoa que você é. Porque você é resultado do investimento de Deus. Se você está aqui hoje porque Ele te trouxe aqui e quer que você passe também a dar frutos. Porque aquele fruto que cai da árvore, a tendência dele é também a dar outros frutos. E nós temos que fazer esse papel, assumir esse papel. E o pai, como lavrador, diz lá em João 15, ele é o lavrador. Nós somos a vara ligada na videira. Nós teremos força quando estivermos ligados na videira. E o nosso pai é o lavrador, ele investiu em nós. Não é a nossa mensagem, vamos voltar aqui, Gálatas 6:7. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, você talvez tenha uma dificuldade financeira na sua vida. Você diz: pastor, eu não sei como contornar essa situação. Eu até sou um assalariado, eu tenho um emprego, tenho um serviço, meu patrão até me reconhece, só que eu não consigo prosperar nessa área. Você precisa analisar na sua vida se há brechas abertas, pontos abertos que precisam de uma correção. Como assim, pastor? Há pessoas que elas trabalham muito bem, só que não sabem se comunicar. O que falta para ela? Ser uma pessoa comunicativa.
A partir do momento que ela passar a se expressar, se comunicar melhor com as pessoas também irão se comunicar melhor com ela, sim ou não? É uma plantação. Eu estava lendo um livro na semana passada, dizendo o seguinte: se você é uma pessoa que sente que as outras não são cordiais, amáveis com você, faça o seguinte, faça o teste de uma semana. Comece a tratar todo mundo bem, como se fosse a melhor pessoa do mundo. Com uma semana você vai ver o resultado. Não tem como as pessoas não tratarem você também da mesma maneira. Então todo mundo que você para, você dá atenção, empresta os ouvidos. O que vai acontecer? As pessoas estarão interessadas também nos seus problemas para te ajudar. As pessoas também estarão interessadas em ajudar você a resolver os seus problemas. Você plantou, você colhe. Aprenda a plantar naquilo que você diz que tem pouco. Porque naquilo que você diz que tem pouco, você vai colher muito. Você passará a ter em abundância. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Vou pegar aqui o celular, que tem um versículo que eu achei fantástico numa tradução diferente. Eu quero compartilhar com vocês. Mas já deixa sua Bíblia aí aberta no livro de Gênesis, no capítulo 20, no versículo 17. E orou Abrão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Para você se localizar na história, o que aconteceu? O Abrão, ele estava subindo ao Egito, ele falou para Sara, vão perguntar de você, você fala que é minha irmã, porque você é muito bonita, e se você falar que é minha esposa, eles vão querer tomar você de mim e vão me matar. Tá bom. Então ela falou que era irmã dele, o rei Abimeleque trouxe Sara para o palácio, trouxe ela, e em sonho Deus visitou o rei Abimeleque e falou, a mulher que você pegou é a mulher do meu servo Abraão. Amanhã cedo você vai lá e devolve ela, e pede para ele orar também, porque já tem uma maldição que está no seu palácio. Todas as mulheres estavam inférteis, estavam estéreis. Então, quando Abraão chegou, o Abimeleque falou, mas Abraão, por que você não me falou que era sua esposa? E se eu tivesse tomado ela como minha mulher? E tem uma maldição agora no meu reino. Abraão falou, mas eu tive medo, eu não sabia se vocês eram tementes a Deus ou não, e realmente ela é minha irmã, só que por parte de pai. Então, o que aconteceu ali? O Abraão fez uma oração no palácio e as mulheres voltaram a poder gerar filhos. Entenderam? Só que eu faço uma pergunta. A Sara era mãe? A Sara tinha filho? A Sara era uma mulher fértil? Não era. Só que o Abraão orou por todo o palácio e todas ali passaram a poder gerar novamente. Só que a mulher dele ainda não gerava. O Abraão, ele não tinha o filho da promessa ainda com a Sara. Só que ele abençoou as pessoas naquilo que ele tinha em falta. Estão conseguindo me entender? Às vezes você vai pedir oração para um pastor, você vai falar, pastor, ora pela minha vida financeira. Às vezes o pastor está passando até uma situação difícil na vida financeira, mas ele vai te abençoar, porque é o poder de Deus que está ali na vida dele. Você vai pedir uma oração pela sua família, às vezes o pastor está com problema na família, mas ele vai te abençoar. Isso eu trouxe exemplo para o pastor. Às vezes as pessoas vão chegar até você e vão pedir algo. Se você der aquilo que até você não tem, tenha certeza que você vai colher. Você sabe que Abraão, ele é chamado o quê? Pai de multidões. Só que nem todos pararam para analisar a história, o que Abraão fez até chegar a se tornar um pai de multidão. Agora abra sua Bíblia comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 10. Eu vou pegar aqui nessa tradução, que é um pouco mais atualizada. Diz assim, e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ponto. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Segunda carta aos Coríntios 9:10. Ele fará com que vocês tenham uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Você quer ter uma grande colheita? Você precisa aprender a ser generoso. Pastor, está dando um ganho já para o momento da oferta. Deus sabe que não.
E se você tomar posse dessa palavra, você vai ver a abundância na sua vida. Se a sua crise é financeira, aprenda a investir na área financeira. Se a sua crise é nos relacionamentos, aprenda a investir nos relacionamentos. O Abraão não tinha filho, ele abençoou ali todo o palácio do rei Abimeleque. As mulheres passaram a gerar, só que ele não tinha filho. Daqui a pouco nós continuamos a história, você vai ver o que aconteceu com Abraão. E não só por uma vez. Pastor, o que está faltando na minha vida é paz. Mas você é uma pessoa que vive brigando, vive tirando a paz das outras pessoas. Você não vai ter paz. Você precisa aprender a investir, plantar naquilo que você tem falta e você vai ver a colheita na sua vida. Você viu no começo da mensagem eu falando de Jesus. Deus nos deu Jesus e Ele colheu muitos frutos. Estão sendo colhidos até hoje. Nós somos frutos disso, desse investimento dele. E você precisa colocar em prática essa mensagem hoje e sair, pastor, realmente eu acho que estou precisando me reavaliar. Estou precisando rever alguns conceitos na minha vida para eu poder ter em abundância aquilo que hoje está em falta. Isso aqui é a palavra de Deus. O Paulo, ele é conhecido como o doutrinador do Evangelho. Ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Agora o que é engraçado, na carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Então em Filipenses 3, no versículo 1, ele diz aos filipenses, alegrem-se, regozijem-se, tenham gozo no Senhor. Ele estava preso, mas o que ele estava desejando para as pessoas? Alegria. Uma pessoa presa, ela vive alegre? Uma pessoa que foi tirada a liberdade, ela vive sorrindo aos quatro cantos da parede, contando piadinha? Não vive. Porque ela precisa de algo, precisa da liberdade, precisa ver o sol, ela precisa ver pessoas, precisa respirar um ar puro. No caso dele, ele estava ali preso. Só que ele estava desejando alegria, ele não tinha aquela liberdade, mas desejando aos que tinham liberdade a alegria. Agora, eu anotei aqui, na carta que ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, na carta que ele escreve aos Efésios, ele estava preso. Em todas essas cartas, mas isso não deixou com que ele parasse de escrever. Se ele tivesse parado de escrever, muitas coisas nós não iríamos ter aqui hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom, está onde? Filipenses. Se ele tivesse parado de escrever ali, mas ele continuou escrevendo. Para quê? Para que nós também fôssemos frutos. Agora, o que o Paulo colheu? Ele falou que eles faziam prisioneiro de Cristo. A vontade dele, a sede dele era estar mais perto de Cristo. Ele chegou até a dizer, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele sabia que estar perto do Senhor era muito melhor. Só que ele depois foi considerado doutrinador do Evangelho. Se nós estamos aqui hoje reunidos é porque um homem renunciou à sua vida para nós estarmos aqui hoje falando do Paulo. Ele, no momento de prisão, desejou o melhor. Era escassez na vida dele, a liberdade. Mas não foi isso que impediu ele. Não foi o fato de Abraão não ter um filho que ele falou, não vou orar para Abimeleque, não, eu não tenho filho, eu vou orar por ele, o que vai acontecer? Não, as madres, a Bíblia diz, as madres foram abertas, ou seja, elas passaram a poder gerar novamente as mulheres do palácio. Pastor, a pessoa vem aqui para mim, ela quer pedir conselho na vida sentimental, logo eu vou dar conselho na vida sentimental, minha vida toda bagunçada. Não, abençoe nessa área. Você vai ver Deus também trazendo para a sua vida um Isaac, trazendo para a sua vida uma Rebeca, aquilo que está precisando, que está faltando. Você precisa investir na vida das pessoas aquilo que talvez está em falta na sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6, versículo 9. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Aqui o André, ele traz esse rapaz até Jesus e mostra, tem 5 pães e 2 peixes, mas nós estamos aqui em 5.000 homens, fora crianças e mulheres. O que é isso para tanta gente? Jesus pegou, deu graças e repartiu para toda aquela multidão, aproximadamente 20.000 pessoas. Faltou? Não faltou. Agora imagina aquele rapaz, 5 pães e 2 peixes, ele estava ali com a família dele, aqueles 5 pães e 2 peixes talvez não daria nem para a família dele. O que ele fez? Colocou na mão de Jesus. Já experimentou colocar na mão do Senhor Jesus aquilo que você tem? Já experimentou fazer pelo Senhor tudo aquilo que você tem? O que aconteceu?
todos foram alimentados, não faltou para ninguém. 5 pães, 2 peixes para uma família já não daria, quanto mais para uma multidão. Ele plantou em Jesus aquilo que estava em escassez, e todos colheram em abundância. Esse é mais um exemplo de que quando você tem algo, mas é tão pouco, Deus ele vai honrar sua fé. Deus ele vai honrar o seu esforço de estar vindo aqui toda segunda, meio-dia. Deus vai honrar você por você não desistir e permanecer fiel. E qual a recompensa dos fiéis? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas se você quiser anotar, Mateus capítulo 25, 21 diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essas histórias aqui, pessoas que foram fiéis no pouco, colheram no muito. E agora aquela pessoa, pastor, que não é fiel, e aquela pessoa, pastor, que ela retém aquilo que tem. Aqui é a parábola dos 10 talentos, Mateus capítulo 25. Então chega o patrão, dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o último. E o que esse que recebeu um talento fez? Ele escondeu. Ele reteve aquilo que ele tinha. Ele escondeu. E a Bíblia diz, no versículo 26, respondendo, porém, o seu Senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que era meu com juros. Versículo 29, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. A pessoa que retém aquilo que ela tem, ela não vai ficar na mesma situação, mas ela vai ficar mais pobre. Até o que tem lhe será tirado. E aquele que tinha e investiu e plantou, pelo menos colocou no banco, recebeu mais. Não, aprenda a multiplicar aquilo que está na sua mão. Aprenda a usar aquilo que está nas suas mãos, os seus recursos. Mas pastor, é tão pouco. Jesus agradeceu 5 pães e 2 peixes e deu para toda a multidão. Outro exemplo, agora abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. No versículo 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habitas ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, para que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço, uma vasilha, um pouco de água que beba. Ele pediu água, sim ou não? Pediu água. Só que naquele tempo, se você ler em Lucas 4, 25 e 26, você vai ver que nesse período, nesse exato momento, havia uma seca muito grande. Porque o Elias, ele tinha dito que não iria chover, se ele não falasse que iria chover, no capítulo anterior. Agora, Lucas 4, 25 e 26, estava em escassez de água. Ele pediu para aquela mulher o quê? Água. O que ela fez? Ela foi pegar água para ele. Ela não tinha muita coisa. Ela era uma viúva. Você vai ver aqui que os recursos dela eram poucos, só que ela não poupou aquilo que ela tinha. Continuando a leitura, no versículo agora 13. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso, primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Então ela foi pegar água, ele falou, não, faz para mim, prepara para mim, traz para mim um pão, mas eu não tenho, eu tenho um pouco de azeite, e eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela, só tenho isso. Eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte. Ele falou, não, vai lá, prepara um bolo, traz para mim, depois você vai e prepara para você e para o seu filho. É até um pouco estranho e pesado a gente pensar assim, poxa, mas o profeta ali, ele pediu para ele, mas ele não tinha que falar, não, faz para você, depois faz para mim, vou fazer uma oração aqui e tudo vai se resolver. Não, ele experimentou ela para ver se a intenção dela realmente era de estar abençoando. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela poupou? Não poupou, ela entregou para o homem de Deus, ela entregou ali aquilo que ela tinha em escassez. Continuando aqui a história, no versículo 16 agora, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou,
conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E há pessoas que às vezes não confiam no ministério, na palavra que é lançada ali. O Elias, ele representava o Senhor, ele representava Deus, e ele chegou ali no momento de escassez, ele disse o que ela deveria fazer, ela fez, e a Bíblia fala que não faltou o azeite e não faltou a farinha. Aquela mulher estava prestes a morrer, ela tinha pouco. A mulher naquela época não é como é nos dias de hoje, como acontece nos dias de hoje. Então, por ser viúva, ainda não conseguiu um trabalho, era desprezada, era o caso dela. O que aconteceu? Ela, bom, eu não vou ter mais recurso, eu vou comer e vou esperar com meu filho a morte. Só que chegou o homem de Deus ali para resolver a situação. Ela tinha em escassez o azeite e a farinha. Ela plantou na vida daquele homem, ela investiu e teve abundância para ela e não faltou. Não precisou ir atrás, não faltou. Depois, quando a chuva veio, que a seca foi embora, pronto, passou a colher novamente, tudo em paz. Só que ela aprendeu que ela precisaria plantar na escassez para colher. Pastor, há uma área na minha vida que eu estou precisando. Aprenda a investir nela. Como? Fazendo dela uma bênção para a vida das pessoas. Você vai ver que não vai faltar também na sua vida o azeite, não vai faltar a farinha. Quando ele diz aqui, faze disso, ele está dizendo, faça com o que você tem. Tem uma tradução que diz, use toda a farinha e o azeite que você tem. Agora imagina aquela mulher vendo o filho, vendo o profeta, nem conhece esse homem, mas ela foi lá e fez. Isso que é o lindo da história, quando aprendemos a confiar no Senhor. Quando dermos o que temos de melhor para Deus, Ele também dará o que tem de melhor para nós. E você vai aprender a tomar posse da bênção na sua vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 11, deixa eu abrir aqui, no versículo 25. A alma generosa engordará. Umas traduções dizem prosperará. Alguma diz prosperará. A alma generosa prosperará. Continuando, e o que regar também será regado. Você plantou, vão plantar também para você, vão investir também em você. A alma generosa engordará, prosperará. Esse significado. Jó, a Bíblia diz, no capítulo 42, versículo 10, que ele orava pelos amigos. Mas quem estava precisando de oração? Não era ele, mas ele estava orando pelos amigos. O que aconteceu em Jó 42, 10? Deus restituiu em dobro tudo quanto ele tinha antes. Então ele saiu da escassez, voltou a ser muito rico como era, só que em dobro agora. Ele deu para os amigos aquilo que ele não tinha. Ele orou com sinceridade. Ele orou pedindo a bênção pelos amigos e ele recebeu. Irmão, quando você der para a vida das pessoas aquilo que falta para você, Deus vai te restituir. A gente começou aqui falando de quem? De Abraão. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 20, onde nós começamos. Gênesis, no capítulo 20, versículo 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Próximo versículo, agora o capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Qual o título do capítulo 21? O nascimento de Isaac. Note que quando ele abençoou naquilo que ele não tinha, no próximo capítulo, no próximo versículo, já muda ali o subtítulo, o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Será que foi coincidência? Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Quando eu estava fazendo essa leitura, eu achei incrível a conexão de um capítulo com outro, que às vezes as pessoas, encerrou um capítulo. Não, a Bíblia ela foi dividida em capítulos, versículos, muito tempo depois de ser escrita. Antes eram aqueles pergaminhos, aqueles outros, agora facilita a nossa leitura. Só que é uma história contínua. Toda ali, de um capítulo a outro, um versículo a outro, é uma história contínua. Então ele orou, abençoou a casa de Abimeleque. O que aconteceu com ele? Ele recebeu aquilo que precisava, mas antes de receber, ele abençoou naquilo que faltava para a vida dele. Ele plantou na escassez para colher na abundância. Muito legal, agora passou a ter o Isaac. Só que Deus nunca mais provou o Abraão. Será que Deus nunca mais pediu nada a ele? Próximo capítulo, capítulo 22, diz assim, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus
a Abraão e lhe disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai a Moriá e oferece um holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Lembrou João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus escolheu frutos, nós somos frutos desse investimento de Deus. Agora que o Abraão, agora ele é questionado, Deus fala, pega o seu filho, seu único filho, e vai e oferece. O que Abraão faz? Sim, Senhor. Ele foi para o holocausto para oferecer o Isaque. E aqui no versículo 16, um pouquinho à frente, Deus dizendo, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, olha a recompensa, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O Abraão, ele sabia que confiando no Senhor, plantando, era o único filho, poxa, ele já estava velho, ele foi oferecer, chegou lá, Deus falou, Abraão, agora eu conheço seu coração. Aí ele encontrou ali o carneirinho, ofereceu um holocausto, e Deus agora passa a abençoar. O Abraão, ele abençoou quando ele não tinha. Quando ele passou a ter, mesmo assim, ele não poupou para Deus. Deus viu a intenção do coração dele, e aí depois ele foi chamado de pai de multidões. Aquilo que ele não tinha, ele se tornou depois o pai da fé, como nós conhecemos. E Hebreus, para nós encerrarmos, capítulo 11, olha o pensamento de Abraão. Talvez poucos saibam o que passava na mente dele ali naquele holocausto, naquele momento do sacrifício. Capítulo 11, no versículo 17, diz assim, Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. O Abraão, ele tinha uma certeza tão grande em confiar em Deus, ele tinha uma certeza tão grande de que aquilo que ele estava fazendo era certo, que a Bíblia diz aqui, que ele sabia que Deus era poderoso. Ele ofereceu, agora o Isaque vai ressuscitar. Ele sabia que o Isaque ia ressuscitar, que Deus não ia deixar a promessa se apagar na vida dele. Se você fizer por Deus o seu melhor, tenha certeza que Deus também fará o melhor dele por você. Deus não pediu para ele sacrificar o Ismael, pediu para sacrificar o Isaque, o filho da promessa. Irmão, quando você tentar ter o controle de algo, esse algo poderá ter o controle na sua vida. Desapegue e faça o melhor ao Senhor. Mas pastor, é em escassez. Da escassez vai surgir a abundância na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé aplaudindo ao nosso Senhor Deus. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.